Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Nil Silva, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, tá bom? E vamos falar sobre um assunto hoje, pessoal, um assunto que dá maior relevância, dá maior importância. Eu sempre digo aqui, eu sempre começo dizendo, falando a respeito dos assuntos e digo que é importante. Sabe por que eu digo isso? Porque não faz o menor sentido eu vir aqui fazer uma pauta, sentar para falar com vocês de algo que eu não vejo relevância nisso. Não faz o menor sentido. Então, sempre que eu vier aqui, eu vou falar com vocês de algo que é importante e relevante. Não apenas para mim, mas para você também que me ouve, tá bom? E sempre pautado na verdade. Não adianta ficar com mentira, vir aqui ficar mentindo, ficar arrumando ou fazendo gracinha, ou fazendo careta para arrancar um sorriso em você. Sorriso é importante, é maravilhoso, gente. Inclusive eu estava falando com uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu amo de paixão, sabe, essa semana. Pessoa sensacional. Eu estava falando o seguinte, que nós precisamos colocar um pouco mais de humor na nossa vida. Ele concordou comigo, falou, realmente, eu preciso fazer isso. Mas eu acho que não é apenas ele, acho que eu, você, todos nós precisamos de um pouco de humor, para que a vida fique um pouco mais leve, para a vida fique menos carrancuda, sabe, sisuda o tempo todo. Porque são muitas as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na família, enfim, na política, no país, o tempo todo tem problema, gente. Então vamos colocar um pouco mais de humor para que a vida fique um pouco mais leve. Só que antes de eu entrar nesse assunto aqui, que é da maior importância, eu peço a você que faça algo também que é de grande importância. Aqui embaixo, salvo engano, meu lado esquerdo ou direito aqui, você vai ver aí, tá? Tem uma seta, uma setinha vermelha. Clique nessa seta, se inscreva no canal, compartilhe, tá bom? Ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. A gente faz vídeos aqui todos os dias. De repente você está pensando em outra coisa, está na rua, está no trabalho, em qualquer lugar, você até se esquece disso. A hora que der o play aqui, você já recebe. Entrou no ar, você já recebe e você pode ver o vídeo no momento ou ver no momento posterior, é você que decide, tá bom? Pode dar um joinha se gostou e dar um dislike se não gostou, você tem todo o direito, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, sem enrolação. Porque você pode falar, tá enrolando, para não sei o quê. Não, não é isso. São considerações que eu preciso fazer, tá bom? Pois bem, vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Tem dois projetos de lei que estão em Brasília, estão engavetados, que é da maior importância para o cidadão brasileiro, da maior importância para o cidadão, porque é benéfico para nós. E a não aprovação dessas leis é da maior importância e do maior interesse da maioria dos políticos que são corruptos. Nós sabemos que são a maioria, não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta eu vir aqui e falar com você, não é bem assim, veja bem, é o fulano de tal. Ele não é bom. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar, tá? É esse acordar que vai fazer com que esse país mude, porque se você acordar, você vai cobrar, e cobrando, as coisas vão começar a acontecer, mesmo que de uma maneira paulatina, sabe? Uma maneira devagar, mas crescente, e as coisas vão de fato funcionar. Eu acredito nisso, senão eu não falaria para vocês, não tem por que falar uma coisa que eu não acredito, vocês entendem? Então é isso, e vamos falar do que nós vamos falar? Nós vamos falar, pessoal, do fim do foro privilegiado. O que é isso, tá? Se você não está inteirado no assunto, eu vou tentar explicar de uma forma sucinta aqui. O foro privilegiado, ele tem um nome muito bonito, que se chama foro por prerrogativa de função. Vou repetir, foro por prerrogativa de função, tá? É uma prerrogativa dos deputados, senadores, prefeitos, vereadores. Isso é uma coisa. A ideia de se dar o foro para o prerrogativo de função a um determinado político tem lá a sua importância, só que foi totalmente desvirtuado. Qual que era a importância disso? Era permitir que um parlamentar ele
pudesse ir ao parlatório, ao plenário, e pudesse dizer o que quisesse, sabe, no exercício do seu mandato, sem que tivesse esse direito cerceado por pessoas da oposição, ele pudesse criticar uma obra que estava sendo executada e parou, que houve desvio de verba. Então o cara vai lá e fala isso. Se ele não tem esse foro por prerrogativa de função, o outro vem e processa ele. Então o cara não consegue nunca trabalhar, não consegue exercer a sua função. Ele vai ter que ficar o tempo todo correndo e gastando dinheiro com processo, sabe, se defendendo. Ele vai cobrar algo que é correto e o outro entra com ações judiciais contra ele. Fica impossível, inviabiliza o exercício do mandato. Só que aproveitaram isso, pessoal, estenderam, tem mais de, salvo engano, 60 mil pessoas. Eu não tenho os dados aqui, eu deveria ter pego esse dado, mas é fácil, é só buscar. É muita gente, pessoal, é muita gente que tem foro privilegiado. E o que eles fizeram? Eles usam esse foro privilegiado hoje para o cara cometer ilícitos, para o cara se apropriar de verba pública, para o cara desviar dinheiro de cofres da saúde, da educação, da merenda. A gente vê o tempo inteiro, gente. Crianças passando mal na escola porque não tem comida. E o dinheiro que foi para a comida daquela criança, o cara pegou, embolsou, levou para fora do país. Isso, se você é cidadão como eu, você não fica indignado como isso, com o que eu estou te falando, olha, por favor, você está no canal errado. Por mais que eu queira que você esteja comigo, você está no canal errado. É papel também do cidadão se indignar. E o que acontece? Com o projeto de lei que extingue, que acaba com o fim do foro privilegiado, esses caras poderão ser processados, tá bom? Eu acho que algumas autoridades, algumas poucas, talvez o presidente do Senado, o presidente da Câmara, que é uma loucura, é um paradoxo, são os caras que mais infringem a lei, entendeu? Mas é importante que algumas pessoas tenham, talvez não nesse momento, porque entenda o seguinte, ó, o cargo, a função é muito maior do que o indivíduo. E esse indivíduo ele ele não vai ficar até o final da vida dele, não é vitalício, é passageiro. Então esses maus elementos que hoje estão lá, eles passarão, o cargo continua e o benefício do cargo, ele também deve continuar. Esses mau caráter, eles vão sair, ponto. Entendeu? Presidente da República, senão o presidente não consegue falar, não consegue se expressar, como tem acontecido. Mesmo com foro privilegiado, nosso presidente, eleito democraticamente por quase 58 milhões de votos, não está conseguindo trabalhar. Está sendo retalhado o tempo todo. Se você não concorda comigo, eu lamento. E garanto, se você não concorda, está faltando informação. Continue seguindo canais como esse que você vai ter mais informação. Mas enfim, pessoal, esse projeto de lei, ele foi votado, tá? Ele já passou no Senado, ou seja, teve a aprovação do Senado. Aí o que aconteceu? Ele foi para o presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre. E o que aconteceu? Ele pegou e sentou em cima, está na gaveta dele lá. Não mexe. Não mexe. Então tem uma pressão muito grande de corruptos que lá estão, para que ele mantenha na gaveta. Então precisa pressionar esse pessoal para que esse projeto saia do Senado e vá para a votação na Câmara dos Deputados. Aí nós temos que pressionar os nossos deputados, para que votando, isso vá então para a sanção presidencial. E o presidente da República é uma pessoa que ele pensa como a gente nesse sentido, ou seja, acabar com o fim do foro privilegiado, é a promessa de campanha, mas ele não pode falar, olha, eu quero acabar. Depende, tem todo um trâmite que tem que ser observado. Passou pelo Senado, está lá, está parado. Por que está parado? Gente, porque é uma promiscuidade que não tem tamanho. É uma proteção que eles fazem entre si que é absurda, entendeu? Tem muita gente corrupta envolvida, tem gente que entrou na política, mas não com o objetivo de servir a sua pátria, o seu país. Estão lá para promoverem a si mesmos, sabe, enriquecerem de forma ilícita. É isso que está acontecendo.
Eu não sei se eu estou sendo um tanto quanto prolixo, ou seja, fala muito e não fala nada. Não é isso, tá bom? O assunto é complexo. Talvez para você que detém um pouco mais de conhecimento, eu fale de primeiro e você já pegue o assunto. Talvez esteja sendo redundante para você. Mas tem gente que não tem a menor ideia do que é a diferença entre o Senado e a Câmara. E esse vídeo aqui é para todos. Entendeu? Então, isso é muito importante e precisa ser votado. Precisa pressionar. Já existe um movimento de alguns solitários ali, sabe? Alguns senadores solitários ali, que faz uma pressão, que fala aqui, mas é deixado de escanteio. Dito isso, né, vamos a um outro que é muito importante. Eu disse que eram dois, né? Que é o fim, pessoal. O fim da prisão, ou seja, a prisão em segunda instância, ou seja, o indivíduo sendo condenado em segunda instância, como foi o caso do Lula, ele vai direto para a prisão. Não fique prorrogando, postergando, sabe, recursos. Tem processos que levaram 30 anos, eles vão até... Esses processos eles não são eternos, ele tem um período de prescricional, ou seja, começou a contar o processo, começou a contar o prazo, Olha, não teve fim, 20 anos, um exemplo, tá? Ele prescreve. Acabou. Acabou. Se o cara praticou qualquer tipo de crime, esse crime já era, não existe mais. Acabou, sabe, aquele período